Prezados alunos, como nós combinamos no sábado, como o tempo foi curto para a gente falar de análise de pontos de função, eu vou fazer um exercício que eu deixei para vocês ali no Moodle, que é da primeira parte, que são os pontos de função não ajustados, porque a função de ajuste, ela depende de algumas questões bem subjetivas, né? Tem ali um material sobre a análise de pontos de função completa, né? Eu vou fazer a parte que é mais objetiva, que é a contagem de acordo com o que a gente conhece do sistema. Então, esse exercício está disponível no Moodle. A gente tem aqui um sistema hipotético de uma loja virtual, onde nós temos 3 tabelas no banco de dados, produtos, clientes e vendas. Temos algumas saídas externas aqui, chamados os relatórios e gráficos, né? Então, relatórios e gráficos para os gerentes. A gente também pode ter saídas externas para a empresa de logística que vai fazer as entregas, com os dados das vendas, os pedidos. E temos a interação desse sistema da loja virtual com outros sistemas, por exemplo, o sistema de controle de estoque, sistema contábil. Isso aqui é um sistema hipotético, né? Lembrem que nós comentamos no sábado que eu preciso ter bastante conhecimento do sistema do qual a gente vai fazer a contagem dos pontos de função, para que a minha contagem seja a mais realística possível. A gente pode contar uma aplicação que está em projeto, uma aplicação que já existe, que não teve contagem quando ela foi desenvolvida, ou algumas vezes só a manutenção que vai ser feita. Então, eu já tenho uma aplicação rodando, eu vou ter que fazer uma manutenção, um novo módulo, por exemplo, eu vou fazer a contagem só dessa parte. Então, a primeira questão, né, qual é o tipo de contagem? Se é uma nova aplicação, se é uma aplicação que já existe, se é um novo módulo. Aqui eu vou supor que é uma nova aplicação, tá? Eu vou colocar aqui em vermelho para a gente colocar as respostas em vermelho. Fronteira da aplicação, o que eu vou contar? Nesse nosso caso aqui, a ideia é contar tudo que envolve a loja virtual, mas eu vou excluir o sistema aqui de controle de estoque e o contábil. É como se a minha aplicação fizesse uma interface com esses outros 2 sistemas, mas eu não vou usar esses sistemas na minha contagem, né? Então, é o sistema da loja virtual, excluindo o sistema de controle de estoque e o sistema contábil. Aí, nós temos 2 questões para contar. Funções do tipo dados, que envolvem os acessos às tabelas do banco de dados, e as funções do tipo transação, entradas, consultas e saídas. Então, primeiro, as funções do tipo dados, os arquivos lógicos internos, ou ALIs, os arquivos ou tabelas do banco de dados que eu enxergo dentro do meu sistema, e os arquivos de interface externa que estão fora, informações que eu vou ter que acessar ou enviar para uma outra aplicação. Então, quantos ALIs eu consigo enxergar aqui nesse nosso sistema? 3 arquivos lógicos internos, produtos, clientes e vendas. Então, eu tenho ALI produtos, ALI clientes, ALI vendas. Quantos arquivos de interface externa? Eu não conheço o sistema de controle de estoque aqui, né, porque ele não está nem desenhado, nem o sistema contábil, mas eu acredito que para que eu possa fazer a interface entre o meu sistema da loja virtual, eu vou trabalhar com pelo menos um arquivo de interface externa de cada sistema, né? Então, eu teria um arquivo de interface externa do controle de estoque e um arquivo de interface externa do sistema contábil. Próximo passo, ainda contando as funções do tipo dados, é verificar quantos TEDs, tipos de elementos de dados, e quantos TERs, tipos de elementos de registros, cada LI, cada arquivo lógico interno, e cada IE, cada arquivo de interface externa tem. O número de TEDs depende do número de campos de cada tabela. Então, eu teria que saber quantos campos tem na tabela produtos, quantos campos tem na tabela clientes, quantos campos tem na tabela vendas. Vamos supor que eu tenho 10 campos na tabela produtos e 10 na tabela clientes, e 15 na tabela de vendas. Claro que eu estou fazendo só uma suposição, porque eu não abri o banco de dados para olhar, né? Então, vamos supor que lá no meu ALI produtos, eu tenho 10 campos, então são 10 TEDs, e se tem algum tipo de especialização na minha tabela ou não. Se é uma tabela comum, que não tem nenhum tipo de especialização, é um único tipo de elemento de registro, então é um ter. Aí nós temos a ALI clientes, também a minha suposição aqui que ele tenha 10 campos. Também é uma tabela simples, então só tem um tipo de elemento de registro.
O meu ALI vendas, eu sugeri que ele tivesse 15 campos, são 15 tags, também com um único termo. Arquivo de interface externa do controle de estoque. Eu não sei quantos campos tem lá no controle de estoque, quantas tabelas existem, mas eu tenho ideia de quantas informações eu preciso do meu sistema de loja virtual e enviar para o controle de estoque. Quando eu fizer a venda de um produto, eu preciso registrar essa quantidade que foi vendida no controle de estoque, então eu tenho que saber a chave, que é o código do produto, e a quantidade que eu vendi, por exemplo. Então, são 2 tags, são 2 campos. Então, eu tenho que ter mais ou menos uma ideia de como é que é essa minha interface. Vamos sugerir aqui que eu tenho uma interface, então, com o controle de estoque com 2 campos e um único arquivo de elementos de registro. E a minha interface com o sistema contábil, vamos supor que para o sistema contábil, eu envio as informações da nota fiscal. Será que só o número da nota fiscal chega como informação que eu tenho que enviar? Aí seria um único TED. Então, também depende, né? Vamos supor que eu vou fazer só, então, o envio da nota fiscal, que é um TED e um ter. Depois que a gente fez essa contagem das funções do tipo dados, claro que fiz só um pedacinho, né? O sistema, quanto mais complexo for, mais tempo eu vou levar para fazer toda a contagem, né? Agora a gente vai pensar nas funções do tipo transação. Entradas externas, saídas externas e consultas externas. Saída externa, tudo que o meu sistema vai mostrar como resposta. Um relatório, um gráfico, uma mensagem, a nota fiscal, o pedido, encaminhar o pedido para o setor de logística e por aí vai. Entrada externa, sempre que tem alguma operação que vem de fora do sistema. Por exemplo, cadastrar um novo produto, cadastro de um novo cliente, fazer uma compra, o cliente vai lá e efetiva uma compra na minha loja virtual, isso é tudo uma entrada externa. E uma consulta externa, quando eu tenho duas coisas juntas, eu tenho uma consulta e mostro uma resposta. Por exemplo, o usuário, meu cliente entra com login na loja virtual, e aí esse login é verificado para verificar se o login existe e se a senha, para poder permitir que meu usuário acesse o sistema. O usuário, por exemplo, coloca o seu número de cartão de crédito para fazer o pagamento e tem que fazer uma validação para verificar se esse número de crédito está válido e qual é a bandeira do cartão de crédito. Então, essa é chamada consulta externa. Tá? Quando tem uma caixa combo, uma lista, em que o usuário clica na lista, seleciona um determinado item, e essa seleção do item faz com que uma outra resposta apareça. Eu seleciono, por exemplo, eu digito o meu CEP, e aí, pelo meu CEP, automaticamente é feita uma consulta e traz o número da rua, o nome da rua onde eu moro, eu só tenho que colocar o número da minha casa ou do meu apartamento, por exemplo. Isso é uma consulta externa. Então, aqui também é um trabalho bem demorado, né? Todas as entradas externas, todas as saídas externas, todas as consultas externas. Por exemplo, tem uma entrada externa que é cadastrar um produto. Uma entrada externa que é fazer a alteração dos dados de um produto. Tem uma entrada externa que é excluir um produto da tabela. Uma entrada externa que é cadastrar um cliente. Tem uma entrada externa que é alterar os dados do cliente. E assim por diante. O que mais que eu tenho? Tem mais entradas, né? Saídas externas, por exemplo, emitir o pedido é uma saída externa. Relatório de vendas. Uma saída externa pode ser um gráfico de vendas parametrizado por mês, por categoria, por região. Aí eu posso colocar gráfico de vendas por mês, gráfico de vendas por região, gráfico de vendas por categoria de produto. Eu posso detalhar mais também. Consultas externas, por exemplo, o login do cliente na loja virtual. Uma consulta externa, o cliente quer consultar um pedido que ele já fez. Uma outra saída externa, por exemplo, emitir a nota fiscal. E assim por diante, tá? Isso aqui também fica bastante grande, né? Porque eu teria que detalhar, né, todas as entradas, todas as saídas e todas as consultas. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou copiar, né, porque eu vou seguir agora para fazer o próximo passo.
lembrando que eu fiz só um pedaço, né? Para cada entrada externa, saída externa e consulta externa, eu vou definir quantos campos estão envolvidos e quantos arquivos. Então, quantos TEDs e quantos TARs, tipos de arquivos referenciados. Por exemplo, eu vou cadastrar um produto, a nossa tabela produto tem 10 campos, 10 TEDs. Está manipulando um único arquivo, um TAR. Alterar um produto, posso alterar 10 campos, um arquivo. Excluir um produto, 10 campos, um arquivo. Cadastrar um cliente, a gente disse que a nossa tabela cliente tinha 10 campos, 10 tags, um arquivo. Alterar dado do cliente, são 10 campos, um arquivo. Emitir um pedido. Para emitir um pedido, quantos campos vai ter no pedido? Aí eu vou ter que saber, né? O que tem no pedido? Tem o número do pedido, tem a relação de produtos que foram selecionados, tem qual é o cliente, tem o endereço de entrega do cliente, tem a forma de pagamento. Vamos supor que o pedido tem, sei lá, 20 campos. Quantos arquivos são manipulados para emitir um pedido? Para eu emitir um pedido, eu preciso trabalhar com a tabela de vendas, com a tabela de clientes e com a tabela de produtos. Preciso trabalhar com 3 arquivos. Relatório de vendas. Quantos campos vão constar no meu relatório de vendas? Eu tenho que já imaginar como é que vai ser esse relatório, né? Vamos supor que o nosso relatório de vendas tem 10 campos diferentes. Para emitir o relatório de vendas, quantos arquivos eu vou usar? Eu vou fazer um relatório de vendas que não importa qual é o cliente, eu só preciso saber a venda, informações que estão na tabela de vendas e informações que tem na tabela de produtos. Vou usar só 2 arquivos. Vou criar um gráfico de vendas. É um gráfico de vendas dos produtos mais vendidos, pela quantidade, é por mês, é por categoria. Mas tem que saber quantos campos vão aparecer nesse gráfico. Vamos supor que vão aparecer 5 campos. Aí eu preciso de informações da tabela de vendas e da tabela de produtos. 2 arquivos. Uma consulta externa do login do cliente. Tá? Eu vou trabalhar, então, com o login e com a senha, seriam 2 campos. E com um arquivo, que é um arquivo que tem informações dos clientes. O cliente vai consultar um pedido. Quantos campos vão ser necessários? Eu preciso saber o número do pedido e quantos campos tem no pedido. Por exemplo, ali na saída externa de emitir pedido, a gente colocou que tem 20 TEDs. Então, vamos supor que um pedido tem 20 TEDs. E para eu poder emitir um pedido, a gente usou 3 arquivos. Então, aqui para eu consultar também, vou trabalhar com 3 arquivos. Eu vou emitir uma nota fiscal. Quantos campos vai ter nessa nota fiscal? Vamos supor que vai ter 12 campos. Eu estou supondo, né? Tenho ainda toda a estrutura pensada, né? Para emitir uma nota fiscal, quantos arquivos eu preciso manipular? Eu vou manipular o arquivo de venda, depois que eu fiz todas essas contagens, né? Contei o número de arquivos lógicos internos, arquivos de interface externa, quantos campos eu manipulei em cada um, saídas externas, quantos campos e arquivos eu manipulei. Vou colocar isso aqui numa tabela, de acordo com a externa, saída externa, consulta externa, eu também. Vou abrir aqui para vocês olharem, né? Então, eu tenho a tabela do arquivo lógico interno, arquivo de interface externa, depende de quantos TEDs tem, por exemplo, até 19 TEDs, se tiver um único arquivo, é complexidade baixa. Entrada externa ou consulta externa. Tem, por exemplo, até 15 campos, entre 5 e 15 campos, se referenciar 2 arquivos, é complexidade média. Saída externa, tem uma tabela separada. Aí depois eu tenho as contribuições dos pesos, quantos pontos de função conta. Um arquivo lógico interno de complexidade baixa conta 7 pontos. Se for um arquivo de interface externa, conta 5 pontos. Um arquivo lógico interno de complexidade média, conta 10 pontos. Então, agora eu vou vir aqui e vou colocar quantos ALIs eu contei. Nós contamos 3 ALIs, 10 e 15 TEDs. Eu vou olhar aqui, a ALI até 19 TEDs, se estiver manipulando um único arquivo, é tudo complexidade baixa. Então, nós contamos 3 ALIs, de novo, todos de complexidade baixa.
A quanto conta de pontos um ALI de complexidade baixa? Conta naquela tabela 7 pontos. 3 vezes 7, então nós temos 21 pontos de função só aqui. Arquivo de interface externa, nós contamos 2. Se eu olhar a tabela aqui, ó, também, vamos ver... 2 campos, um campo, somente um arquivo. Então, arquivo de interface externa tem, no máximo, 19. Aqui, um arquivo é de complexidade baixa, se tiver 2 também de complexidade baixa. Arquivo externo de complexidade baixa, quantos pontos contam? Conta 5. Eu tenho, então, 2 arquivos externos de complexidade baixa, cada um conta 5 pontos. Eu tenho 5 de baixa, aqui eu tenho 3, né? E o total aqui, como só tem baixa, só tem 10, tá? Não tem nenhum de média nem de alta. Entradas externas, ó, nossas entradas externas têm 10 campos em um arquivo, todas elas. Se eu olhar aqui, então, ó, entrada externa, entre 5 e 15 campos aqui, um arquivo, ó, entre 5 e 15 campos, um arquivo é baixa. Uma entrada externa de complexidade baixa, 3 pontos. Tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 entradas externas de complexidade baixa. Só tem da baixa no nosso, né? E a gente viu aqui na tabela, ó, que conta 3 pontos. Então, é 5 vezes 3. 15 pontos de função. Saída externa, nós fizemos 1, 2, 3, 4. Nós temos saída externa com 12 campos, com 20 campos, com 10 campos. Vamos olhar a nossa tabela aqui. Ó. Saída externa, ó, entre 6 e 19 campos, se tiver um arquivo só é de complexidade baixa. Se tiver entre 6 e 19 campos, de 2 a 3 arquivos referenciados à complexidade média. Então, vamos olhar aqui as nossas saídas. Ó. Nós temos uma saída externa, 20 campos e 3 arquivos. 20 campos é aqui, 3 arquivos é aqui. Ó. Uma saída externa de complexidade alta. Aqui na outra tabela, saída externa de complexidade alta conta 3. Então, nós temos uma complexidade alta. Depois nós temos 10 TEDs e 2 TARs, 5 TEDs e 2 TAR. Vamos olhar aqui. Até 5 TEDs, 2 TARs é baixa. Aí depois nós temos uma com 10 TEDs e 2 TARs. 10 TEDs vai entrar aqui, com 2 TARs é média. Temos uma baixa e uma média. Se eu não contei errado, tá? Uma de complexidade média, mais uma de complexidade baixa. Temos 3 saídas externas. Depois temos mais uma, com 12 TEDs e 3 TARs. 12 TEDs vai entrar aqui, 3 TARs aqui. Ó. Mais uma média. Então, são 2 de complexidade média. Complexidade alta. Saída externa de complexidade alta conta 7 pontos. 7 vezes 1. Complexidade média conta 5 pontos. São 2. 5 vezes 2. E complexidade baixa conta 4 pontos. É uma. Agora aqui eu vou somar para chegar aqui no valor. 17, 21. A soma total, 17 mais 4.
Consultas externas. Vamos ver quantas consultas externas nós colocamos ali no nosso exercício. Fizemos 2 exemplos aqui, ó, login e consultar pedido. 2 TEDs e um TAR. Então, uma consulta externa, com 2 TEDs vai cair aqui, com um TAR aqui. Uma consulta externa de complexidade baixa. Então, uma de complexidade baixa. E a complexidade baixa na consulta externa conta 3 pontos. E nós temos uma com 20 TEDs e 3 campos. Uma consulta externa, 20 TEDs vai cair aqui, com arquivos é complexidade alta. Uma consulta externa com complexidade alta conta 6 pontos. Então, contamos uma com complexidade alta, que conta 6 pontos. Aí nós temos, então, 9 pontos. Total de pontos de função não ajustados, né, sem contar com aquelas características que são mais subjetivas, né, se o sistema é web, se o sistema tem algum tipo de pico de transações, outras questões que não têm a ver com as funcionalidades, né, nós vamos somar tudo isso aqui, ó. Nós vamos fazer essa soma aqui, para calcular, então, quantos pontos de função nós temos no sistema. 31, com 15 dá 46, 46 pontos, mais 21, mais 9. Se eu somei corretamente, aqui dá 30, com 46, 76 pontos de função. Então, nós chegamos aqui no final. Para desenvolver esse sistema, nós precisamos de 76 pontos de função. Tá? Vamos supor que um ponto de função esteja custando, sei lá, vou colocar aqui, me custa R$500 para desenvolver, tá? Qual é o valor do sistema? 500 vezes 76. Para fazer um ponto de função, a nossa equipe estimou que leva 4 horas. Então, o sistema todo é 76 vezes 4 horas. Então, eu consigo ter uma estimativa de custo e de tempo. Claro, que daí é um pouco mais subjetivo, que vai depender, né, do meu custo, da minha realidade, da minha empresa, do tamanho da minha equipe, todos os custos envolvidos, e o tempo que tem a ver com a nossa produtividade, né? Qual é a produtividade da nossa equipe. Então, esse aqui é um exemplo bem sucinto, porque eu não detalhei todo o sistema, fiz um pedacinho, só para vocês terem uma ideia de um cálculo um pouquinho mais prático.